Boa noite. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2014, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, levado até você pelo Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, cujo site é www.cepaulodetarso.org.br e através do qual você pode obter o link para escutar esse programa ao vivo todas as sextas-feiras às 10 horas da noite. Também os programas gravados são colocados posteriormente no YouTube e o nosso canal no YouTube é CEPT Vinhedo, CEPT de Centro Espírita Paulo de Tarso. O assunto de hoje será Leis Divinas e, para falar sobre isso, estamos aqui com os nossos amigos Marcos e Cláudio. Boa noite, Marcos. Todos, e que a luz e os ensinamentos de Cristo possam nos auxiliar a ter uma visão correta dos assuntos que serão abordados nesta noite e que possamos, junto a todos vocês, ter uma reflexão saudável e até aonde for possível esclarecedora. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite, os ouvintes. É gratificante nós estarmos aqui reunidos para um assunto muito importante que trata das leis morais. E nós sabemos que o conhecimento das coisas nos engrandece, porque através de adquirirmos conhecimentos novos, termos as experiências, analisarmos e raciocinarmos sobre as experiências e esses novos conhecimentos, nós vamos adquirindo sabedoria para sabermos levar a nossa vida, não só intimamente, nós como individualidade que somos, como também no convívio com aqueles que caminham conosco nessa jornada terrena. As leis morais, elas já estão em nossa consciência. Todos nós já nascemos com esse conhecimento em nossa consciência. Só que o que ocorre devido ainda a algumas imperfeições e alguns vícios que nós trazemos de vidas anteriores, nós às vezes damos mais ênfase ao egoísmo, ao interesse, ao orgulho, à vaidade, e acabamos nos esquecendo das leis morais. Nós fizemos um apanhado, uma pesquisa sobre as leis morais, e depois aqui juntos nós vamos falarmos de cada uma delas. Mas para se ter uma noção, as leis morais são leis divinas, são leis imutáveis, são leis que não se modificam. E o que é uma lei? Uma lei é uma regra estabelecida de conduta para que nós possamos sabermos da nossa condição de seres inteligentes que somos, para medirmos ou aperfeiçoarmos os nossos relacionamentos com o próximo e também com a natureza, com as coisas, nos posicionando de uma maneira mais íntegra, mais regular, que possa fazer com que sejamos melhores. Porque quando a gente adquire através da experiência dessas leis imutáveis, e começamos a praticá-las, é lógico que
Às vezes a gente não consegue praticá-las na sua essência, na pureza, mas nós devemos nos esforçarmos para obedecer essas leis. Então, as leis que nós vimos, das leis morais, que são leis divinas, a primeira é a lei do amor. E o amor já está na natureza humana, porque todos os seres têm o amor, mas muitos ainda não sabem praticar esse amor. A lei do amor, ela nos indicará sempre o que devemos ou não devemos fazer. E nós já temos essa lei dentro de nós. Os desvios é que nos fazem afastar dela. Eu gostaria que o Marcos ou o Guilherme falassem das outras leis, e a gente vai trocando uma ideia aqui. E tem as outras leis, e cada um vai falando, e depois nós vamos voltando a comentar a respeito dessas leis. E eu, Guilherme, falando, uma coisa que eu acho interessante fazer talvez a gente falar primeiro todas quais são, sem explorar exatamente cada uma, e aí a gente vai falando todas elas. E aqui a gente fez um dever de casa, e embora um achou 10, outra 11, outra 12, a gente fez um batimento aqui antes e viu que estamos falando da mesma coisa, só que algumas estão grupadas. Então, eu vou pedir para o Marcos, que achou 10, para ele elencar todas as 10, e aí nós vamos uma a uma falando sobre elas. Bom, como o Guilherme mencionou, dependendo da fonte, a gente tem aí algumas formas de elencar essas leis um pouco distintas. Então nós temos basicamente a lei de adoração, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei de destruição, a lei de vida em sociedade, a lei do progresso, a da igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Então, essas seriam as leis morais, que não vamos abordar hoje, mas as leis físicas são aquelas que se referem ao mundo natural material. Então, essas leis que nós estamos relacionando e sobre a qual vamos falar hoje à noite, elas são as chamadas leis morais, né? E é interessante porque são as leis que regem, vamos dizer, toda a convivência humana, né? Pelo menos elas deveriam reger para que a humanidade trabalhasse de uma forma racional, de uma forma que contivesse o amor em todos os seus princípios e em direção à justiça divina. Então são basicamente essas as regras. Não sei se o Cláudio quer começar abordando, ou dando continuidade à abordagem dele na lei do amor e da adoração. Na lei do amor, nós que aprendemos, estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos que o amor, ele necessita da caridade. E a caridade nada mais é do que o amor em ação, como a gente aprende na doutrina espírita. E a lei do amor, ela é abrangente, ela realmente ela dá a cada um de nós a possibilidade de sermos mais coerentes, mais pacientes, mais tolerantes, de entendermos a vida. E quem realmente trouxe para nós essa lei foi Jesus. Jesus trouxe a lei do amor porque foi a base da sua doutrina, é a base do cristianismo, para que os homens possam viver
de maneira correta e adequada, dentro de um campo evolutivo, para tornar as coisas melhores. Então a lei de amor, ela é a base de todas as outras leis, porque é através do amor é que se pode realmente entender a vida, entender aqueles que trabalham conosco, que trabalham, que vivem, que participam durante a nossa jornada terrena. E sem essa lei do amor, nós temos ainda dificuldade de relacionamentos, de vivência em sociedade, e é por isso que ocorrem tantas situações desagradáveis, tantos desentendimentos, por não sabermos praticar essa lei de amor. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, e na verdade é uma pergunta também, que eu já estou pesquisando a resposta, assim, tá bom, mas da onde que vem essa lei, né? A gente tem a informação, até no Livro dos Espíritos, a pergunta 621, pergunta assim: onde está escrita a lei de Deus? E está aqui a resposta da espiritualidade dizendo que é na consciência. E a outra pergunta é: mas da onde que vem, né, essas leis? Então, eu acho importante a gente só dar uma lidinha rápida em algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos, assim. A 614 é: o que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdade para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. E uma pergunta também que é, como se diz, interessante da gente colocar, é assim: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Que é a pergunta 618. E a resposta da espiritualidade veio: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, quando a gente está falando de todas as leis que nós pesquisamos, realmente são leis de Deus, né? E elas estão sumarizadas da maneira que a gente falou no início do programa. A gente tem agora uma segunda lei, né? Que é a lei É a lei de adoração. Da adoração. Estamos juntos nessa daí? Tá bom. Vamos falar um pouquinho da lei da adoração? A lei da adoração está relacionada com a nossa relação com o ser superior, o Criador, nosso Criador, o Criador do Universo. E essa relação, ela está contida na lei da adoração. Ou seja, como é que nós, seres encarnados, nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o nosso Criador. Como nos comunicamos, como observamos as suas leis morais. Basicamente, essa é a lei da adoração. Se o Cláudio quer acrescentar mais alguma coisa? De fato, é que, como você disse, a lei de adoração é o reconhecimento de Deus. E o respeito, a elevação de pensamentos ao Pai, sabendo agradecer através de preces, e o efeito da prece, porque Deus, nosso Pai, ele tem um propósito para nós, ele é que nos criou, e nós devemos respeitá-lo. Nós devemos, a lei de adoração é de cumprirmos com as leis que ele determina para nós, as leis que ele colocou em nossas consciências. E uma das maneiras de nós tratarmos dessa adoração a ele é nós termos o respeito e praticarmos, termos os bons procedimentos. É uma forma de nós fazermos esse tipo de adoração. Então o respeito a Deus, nosso Pai, é através do reconhecimento e da prática das coisas boas, do bem
ao próximo, ao bem à natureza, ao bem a tudo aquilo que nos envolve e nos é proporcionado para essa caminhada terrena. E quando a gente fala de adoração, eu já escutei algumas denominações religiosas ou até mesmo alguns grupos de ateus dizendo: poxa, mas então Deus é um ser super vaidoso, né? Que precisa que os seus filhos fiquem o adorando, e não é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala de adoração, né? Então, quando a gente fala da adoração, a gente diz assim: a verdadeira adoração é a que nasce da ação útil em favor do outro, desenvolvendo assim os potenciais riquíssimos que a criatura humana possui e ainda disso não se deu conta. E através da oração, através da prece, né, como você falou, Cláudio, da humildade de reconhecer a grandeza de Deus e a gente se colocar nessa postura um pouco mais humilde, aí que está a nossa questão da adoração. A terceira lei que a gente tem aqui no nosso estudo é a lei do trabalho. Eu vou pedir para um dos dois amigos aqui começar falando um pouco da lei do trabalho. Bom, a lei do trabalho está relacionada com o corpo e a inteligência, basicamente, né, do ser humano, a parte racional e criativa. Porém, o trabalho, ele pode ser dividido em trabalho material e o trabalho espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente fala em trabalho, as pessoas automaticamente consideram que trabalhar é pegar no pesado mesmo, né? É o trabalho físico, simplesmente, ou até mesmo intelectual. Mas nos esquecemos muitas vezes que o trabalho espiritual também é um trabalho muito importante. É o nosso trabalho não só de criatividade, que pode ser artística, pode ser intelectual, mas também o trabalho de nos lapidarmos espiritualmente, fazer com que a nossa compreensão e o uso do nosso livre-arbítrio estejam cada vez mais relacionados com uma visão no verdadeiro sentido da adoração divina, que é a relação adequada com nossos irmãos, com o meio ambiente onde estamos, onde nos situamos, a natureza com a qual interagimos, os animais e nossos irmãos encarnados e desencarnados. Tudo isso então faz parte desse processo de adoração e representa talvez a parte mais importante do nosso trabalho. Sempre que estamos trabalhando, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual, nós temos que ter em mente que a relação com o nosso Criador deve nortear esse trabalho. E o trabalho material, que muitas vezes nós consideramos o mais importante, pela premência, pelas necessidades da nossa vida, ele tem sim a sua importância, porque enquanto encarnados precisamos sobreviver, precisamos ter alimento para nossas mesas, precisamos ter um teto, precisamos muitas vezes arcar com despesas com saúde, com educação, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Então esse trabalho é importante, e a conquista de bens materiais que vem via esse trabalho também é importante, mas sempre tendo um aspecto fundamental como pano de fundo o trabalho de desenvolvimento espiritual, o trabalho de burilarmos e melhorarmos a nossa compreensão não só da natureza, do ambiente onde vivemos, mas também da espiritualidade. E uma coisa importante que a gente aprende no Evangelho é assim, né? Quanto mais meios o homem possui para sua manutenção e sustento, mais obrigação moral ele tem de ser útil aos semelhantes.
pois só usar o que possui para o seu próprio gozo o caracteriza como egoísta e involuído. A posse de bens que extrapolem as suas necessidades o obriga a ser útil aos semelhantes, sob pena de converter-se em um entrave para o progresso moral e social do meio e da sociedade em que vive, podendo, de futuro, encontrar-se impossibilitado de desenvolver uma função voluntariamente desprezada, tendo que viver às expensas do trabalho alheio, sofrendo o peso dos limites que ele mesmo procurou. Né? Então a questão do trabalho material, mesmo assim, quando a gente consegue atingir determinado nível, né, de posses, a gente, quanto mais tiver, mais a gente tem a obrigação de estar colaborando com os nossos semelhantes. Agora a gente tem aqui a quarta lei, que é... você vai falar ainda um pouquinho da lei do trabalho, só um minutinho. A lei do trabalho ela é realmente muito importante, porque ela é que faz com que a humanidade possa desenvolver situações que também acaba sendo aliada à lei do progresso, mas que faz com que os homens possam desenvolver as suas aptidões nas várias reencarnações. E é por isso que, se nós pegarmos a sociedade, tem as várias atividades de trabalho e de conhecimento entre as pessoas. Então tem aquele que se desenvolve intelectualmente para trabalhar na área da medicina, outro na área de engenharia, outro de projetos, outro de medicações, outros de situações de tecnologia, como também tem aqueles ainda de trabalhos mais simples, mais humildes, mas que na verdade são grandiosos também. Aqueles que fazem do seu trabalho a limpeza, fazem a produção de alimentos. Então tudo nessa lei de trabalho ela é muito abrangente. É uma lei da natureza e que faz com que o homem não fique ocioso, porque se nós ficássemos na ociosidade, nós estaríamos atrofiando o nosso corpo físico com dificuldade de termos uma vida plena. E é por isso que a lei do trabalho ela é importante para que a humanidade vá se desenvolvendo em várias atividades, o homem vai se desenvolvendo em várias atividades e possa realmente produzir coisas necessárias à manutenção da humanidade. Cláudio, tira uma dúvida minha. Eu lembro que eu vi em algum lugar a questão do pedinte, né? Que alguns pedintes, eles realmente fazem de má fé, eles teriam condições de trabalhar, né? E aí às vezes forjam uma doença, ou então mancam para dizer que tem algum problema físico, né? Mas falando daqueles pedintes que legitimamente têm um problema, que não têm condição de um trabalho remunerado e que eles vão para a rua para pedir esmola, eu estava lendo em algum lugar, e me corrija se eu estiver errado, é até uma pergunta, que esse tipo de ação não deixa de ser um trabalho que a pessoa acorda, a pessoa vai fazer o trabalho de pedir, né, porque ela não tem como conseguir dinheiro de outro lugar, e que é um trabalho que inclusive é muito, muito sacrificante, no sentido de a pessoa estar ali no máximo de humildade, né? Eu não consigo mais nada, a autoestima está lá embaixo, e ela, em vez de tirar a vida, ou então partir para a droga, ou qualquer coisa desse tipo, ela vai para a rua estender a mão, estender um chapéu para pedir dinheiro. Como que a espiritualidade vê esse tipo de situação? Bom, nós sabemos que há alguns efeitos da lei de ação e reação, e que às vezes vêm de vidas anteriores e talvez até dessa própria vida atual, em que o ser ele passa por algumas situações para ele, além dele valorizar o trabalho, ele também demonstrar de que ele chegou a uma condição de que
por razões ele não possa trabalhar, mas ele procura suprir de algumas coisas, agindo de solicitude a outros que podem. E é por isso que a sociedade ela tem a responsabilidade de auxiliar aqueles que às vezes não têm condição de trabalho. Às vezes por uma doença, alguma coisa que, não que ele não queira trabalhar, mas que ele esteja passando por aquilo. E aí é uma coisa muito abrangente, porque nós sabemos que nada ocorre por acaso, e essa lei de causa e efeito, às vezes, são coisas que, para desenvolver a humildade de um ser, às vezes ele tem que passar por uma situação de que ele passa por momentos difíceis que, mesmo que ele queira fazer, ele tem que saber pedir também, e reconhecer isso. E estimular também aqueles que às vezes já têm uma certa condição de poderem ajudar. Tem no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, a comunicação de Cáritas, de que ela às vezes ela se caracterizava, se materializava como uma mendiga para influenciar pessoas a darem uma sustentação aos outros mendigos que estavam perambulando pela rua. Então, a questão do mendigo, aquele que não pode trabalhar, cada caso é um caso. Aquele que faz por um livre-arbítrio que ele tem, de ficar na ociosidade, por uma preguiça, por alguma coisa realmente que não cabe a um ser, ele vai sofrer as consequências disso. Até um dia que ele vai cair a ficha dele, se não for numa encarnação, nas outras, ele vai ter que voltar e trabalhar dobrado ou triplicado daquilo que ele não fez. Porque a lei de trabalho, aquele que não cumprir com o seu dever de trabalho, um dia ele vai ter que fazer tudo aquilo que ele deixou de fazer. O que ele não fez, ele vai ter que um dia fazer. Só queria acrescentar um comentário que tem um ônus mais pesado ainda do ponto de vista espiritual, porque eu já presenciei alguns casos desses. Famílias, pais, melhor dizendo, que orientam e treinam os filhos com pedintes, por uma questão de conveniência econômica, inclusive. Eu pessoalmente conheci um garotinho na faixa de 5 anos de idade, que ele permanecia na Avenida Brasil, ali no Jardim Europa, e aliás acho que é a Avenida Europa. É uma região extremamente rica de São Paulo, e o menino permanecia ali, e eu via várias vezes, porque era um trecho que eu percorria quando eu morava em São Paulo, e praticamente todas as pessoas a quem ele se dirigia davam alguma coisa para esse menino, um dinheiro. E eu achei estranho, porque era um menino muito bonito, todo maltrapilho, né, uma criança muito bonita, e todos se condoíam de ver aquela criança bonita ali pedindo esmola, etc e tal, sujinho, maltrapilho, etc e tal. Eu nunca dei, porque eu achei um pouco estranho. Eu vi que existia um casal ao lado que ficava um pouco escondido, e uma vez eu vi esse menino se dirigindo ao casal e entregando dinheiro para a mãe. Eu achei aquilo estranho, nunca... Existiam vários pedintes nessa avenida, pessoas com problemas de saúde, etc. Eu preferia... Até porque todo mundo ajudava o menino, né? E aí um dia, lendo o antigo Jornal da Tarde, que era uma leitura minha quando esse jornal existia, eu vi uma reportagem que um repórter verificou que a família havia treinado aquele menino para fazer isso, nem o pai nem a mãe trabalhavam, e o menino na época tinha um faturamento, eu estou falando de mais de 15 anos atrás, um faturamento de 5 mil por mês, só o menino. O menino não estudava, não ia frequentar a escola, porque
sustentava a família com esse recurso extremamente nocivo. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa musical e depois a gente vai retomar falando da quarta lei do trabalho, é isso? A lei da reprodução, né? A quarta lei moral. Vamos fazer um intervalo musical com a música Oração Cabocla, de Plínio Oliveira. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior, pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Que eu seja digno da fé que tens em mim, que eu possa acender com a minha canção uma luz na escuridão que parecia não ter fim. Conte comigo, cante comigo. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Você. Bom, então vamos retomando aqui, lembrando que hoje é dia 7 de fevereiro de 2014. Agora a gente vai para a quarta lei,
E aqui no intervalo, gente, a gente estava conversando e o programa, muito embora nós programemos ele com alguma antecedência, ele é feito com maior carinho para vocês, e esse maior carinho também inclui um pouco de inspiração e de improviso. A gente está aqui conversando e a gente encontra muita importância para explorar cada uma dessas leis, e como nós estamos tentando fazer um programa de aproximadamente 1 hora, talvez fique muito apertado para falar de todas as leis morais. Então nós decidimos aqui que esse programa vai até a 6ª lei. Então nós vamos falar da lei da reprodução, da lei da conservação e da lei da destruição. E as outras leis nós vamos falar no programa seguinte, que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 10 horas da noite. Ok? Então, eu vou pedir para o meu amigo Cláudio falar um pouquinho da 4ª lei, que é a lei da reprodução. Bom, todas essas leis são realmente magníficas e importantes. Quando nós começamos a estudar e adquirir esse tipo de conhecimento, a gente vê como é abrangente essas leis. Quando a gente começa a analisar cada uma delas, a gente nota de que nós ainda não sabemos quase nada com relação à vida de seres que somos, criados para a eternidade. Imagine como nós ainda precisamos aprender muito. Feliz daquele que pode adquirir esses conhecimentos das leis naturais, porque traz uma modificação íntima muito fantástica. A lei da reprodução, ou a lei de reprodução, ela é da natureza, porque sem a reprodução o mundo corporal ele sucumbiria, e mesmo todos aqueles da natureza, né, se nós pegarmos os vegetais, os animais, a fauna e a flora, se não ocorrer a reprodução, cessaria a vida. Eu uma vez vi uma reportagem de uma que cuida dos animais, uma bióloga, em que ela disse que se acabassem as abelhas, a humanidade se extinguiria também, porque as abelhas têm no campo da reprodução, da alimentação, um fator preponderante. Então é muito importante a questão da lei da reprodução, porque ela também traz o aperfeiçoamento dos alimentos, dos vegetais, das raças, principalmente das raças. Naquele livro das leis morais, do Roque Jacinto, ele fala que, quando ele menciona lá a população da Terra, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, evidenciando-se que sem a reprodução o mundo corporal sucumbiria. Embora a população ela seja crescente, como vemos, não chegará em tempo algum o momento em que ela seja excessiva na Terra, porque Deus ele faz o equilíbrio da população. Ele mantém esse equilíbrio, porque Deus tudo provê e manterá sempre esse equilíbrio necessário. Ele não faz nenhuma coisa inútil. Em verdade, todos nós temos uma visão muito parcial do quadro da natureza, e pela visão insuficiente que nos caracteriza, falta-nos condições para julgar a harmonia do conjunto. Então, a lei de reprodução ela é muito abrangente. Ela fala do aperfeiçoamento de raças, da origem das raças primitivas, da ação da ciência.
ela também está relacionada a obstáculos à reprodução que às vezes ocorrem, a própria sexualidade, o casamento e o celibato, a indissolubilidade do casamento. Então tem vários assuntos com relação à lei de reprodução que, quando a gente faz um estudo, a gente vê que Deus tudo provê. É de que o homem, às vezes, atrapalha um pouco por desconhecer determinadas leis, principalmente essa lei da reprodução. Às vezes o homem, não sabendo cuidar adequadamente da natureza, ele pode atrasar um pouco esses procedimentos da lei de reprodução. Mas a lei de reprodução é uma lei também da natureza, é uma lei de Deus, e que ela faz parte da nossa vida e do nosso desenvolvimento, e do desenvolvimento e do progresso da humanidade. Fazer só um pequeno comentário também adicional, é que a grande, vamos dizer assim, que pode ser considerado o grande diferencial em termos de lei de reprodução entre o homem e o restante dos animais, é que o homem tem, pelo seu livre-arbítrio hoje e pelos seus conhecimentos, ele tem a condição de programar ou planejar o processo de reprodução, diferentemente dos animais. A única coisa é que essa capacidade ou essa possibilidade de programar ou de planejar, ela precisa ser muito bem exercitada. O Marcelo talvez fosse a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas é muito importante que essa possibilidade não represente um abuso por parte do homem, porque pode-se programar e pode-se planejar o processo reprodutivo nas famílias, desde que isso não implique em interromper um processo de vida. Então, muitas vezes essa programação ou esse planejamento passa por erros muito grandes, como aborto, como a famosa pílula do dia seguinte, pílula abortiva, processos, enfim, que contrariam as leis morais sobre as quais nós estamos agora comentando. Então, todo o processo de reprodução, ele pode e deve ser planejado, ele pode e deve ser regulado pelo homem, dentro do seu âmbito familiar, obviamente, desde que não implique em processo de interrupção da vida. Infelizmente, isso é praticado hoje pelo homem civilizado, com graves consequências morais. E para os ouvintes que tiverem interesse em pesquisar um pouco mais a respeito desse assunto, existe um livro que foi editado pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. Ele foi publicado, a primeira edição dele é de 1970, talvez aí até como um reflexo do que a gente viu acontecer na década de 60, que já foi tema de um dos nossos programas aqui. O livro se chama Vida e Sexo, e nesse livro é abordado muito dos assuntos que são referentes à lei da reprodução. E na introdução eu vou ler aqui um pedacinho o que o Emmanuel fala. E para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então,
O que eu acabei de ler aqui faz parte da introdução desse livro, Vida e Sexo, e é um livro pequenininho, mas muito elucidativo com relação a questões acerca da sexualidade e que tem muita referência à lei moral da reprodução que nós estávamos falando agora. Vamos para a próxima lei? Qual que é? Conservação. Bom, a próxima lei, que é a lei de número... Qual é o número dessa lei que a gente vai falar agora? É a 5ª, né? Quinta. Na nossa sequência é o número 5. Isso, então a lei número 5 é a lei da conservação. Então a lei da conservação está ligada à própria evolução humana, né? Claro que todos os animais têm também essa lei, praticam essa lei, e essa lei é aquela que permitiu ao ser humano sobreviver em ambientes hostis, inóspitos, no início da sua caminhada por esse planeta. Então ela é muito importante e ela permitiu que o ser humano chegasse a constituir uma sociedade um pouco mais equilibrada, um pouco mais focada no amor, porque para que ele pudesse evoluir, ele teve que se autopreservar. Então, essa necessidade de preservação, claro que ela é mais forte nos animais ainda, que não atingiram um estágio evolutivo, um degrau a mais do estágio evolutivo, mas para o ser humano ela continua sendo importante. Ela já foi mais importante no nosso passado, onde nós tínhamos, obviamente, uma luta pela sobrevivência muito mais renhida do que nos dias de hoje. E é importante fazer uma outra ligação sobre a lei da conservação, que nós, como seres ditos civilizados, temos que ter em mente também a necessidade de conservação e preservação do ambiente onde vivemos, da natureza, dos recursos naturais e dos animais que fazem parte desse nosso planeta, tão judiado e sofrido ultimamente. É interessante até que quem leu o jornal desse mês do Paulo de Tarso, foi colocado um trecho ali sobre esse assunto, que trata desse assunto, que é uma carta de um indígena, um chefe indígena americano, mais conhecido como Touro Sentado, onde ele fala, ele dirigiu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, porque ele estava assustado com a penetração do homem branco nas planícies americanas, expulsando, obviamente, os índios, né? E ele era um líder importante, então ele estava preocupado com isso. E ele sabia que não conseguiria resistir a essa invasão, né? Infinitamente. Então ele falava que ele até cederia as melhores terras dos índios, no caso os Sius, se o homem branco se comprometesse a preservar as árvores que ele tanto gostava, respeitasse os animais como irmãos, tivesse a capacidade de ouvir o murmúrio de um riacho, tivesse a capacidade de à noite ouvir o coachar dos sapos, os cantos das aves, etc. e tal, que ele não via essa capacidade no homem branco. Então, gente, isso é lei da conservação. Uma curiosidade é que os índios, especificamente os Cheyennes e os Sius, eles viviam da caça também, principalmente. E em função, talvez, disso, eles desenvolveram um amor muito grande pela conservação da natureza e um respeito muito grande pelas outras formas de vida. Então é interessante, quando eles faziam a caçada ao búfalo, eles só matavam os animais preferencialmente já com problemas, os mais velhos, aqueles que eles achavam que não iriam sobreviver muito tempo mais. E quando eles abatiam um animal, eles agradeciam a Deus pela carne, eles aproveitavam tudo do animal, né? A pele, o osso, a carne, tudo. E agradeciam a Deus e depois agradeciam ao espírito do animal abatido por ter cedido a sua carcaça, o seu corpo, para que a família daquele índio pudesse sobreviver, continuar a sua vida. Então, isso é uma demonstração de conservação e preservação realmente, e o respeito pela natureza.
A lei de conservação, ela é também uma lei da natureza. E agora o instinto de conservação já está intrínseco no homem, tanto nos seres racionais como irracionais também. Não vamos nem falar aqui da questão dos vegetais, porque os vegetais também, eles procuram às vezes até a umidade, eles procuram o sol, que também é uma lei de conservação. Em alguns dos seres esse instinto é puramente maquinal, enquanto que em outros ele já é raciocinado. O Pai Celestial, ele supriu a todos os seres vivos com o instinto de conservação, porque todas as criaturas devem colaborar nos desígnios da providência divina, e isso se dá a cada criatura a necessidade de viver. Então vejam, nós temos em nós esse instinto de conservação. Você pode ver aí um pequeno inseto, ele procura sobreviver de todas as formas. Há aquele que sobrevive em locais de clima extremos, né? Diversos, e ele consegue sobreviver. Agora, o homem em si, ele tem a necessidade de, nessa lei de conservação, ele também tem que saber do uso desses bens de alimentos, da natureza, como você falou, Marcos. E também ele tem que reconhecer e saber o que é necessário e o que é o supérfluo. Porque isso faz parte também da conservação. Porque às vezes o supérfluo de um, ele pode fazer falta a um outro que tenha a necessidade. E o homem tem que administrar isso na questão de produção de bens, de alimentação, para que essa lei de conservação ela se prevaleça de maneira mais adequada. O Guilherme quer falar alguma coisa? Tem uma coisa que chama um pouco a atenção, né? É ver como que Deus, com a sua bondade infinita, faz com que a gente preste atenção em algumas coisas com relação à lei da conservação. Então, a gente tem visto aí a questão dos tsunamis que vem acontecendo, do aquecimento global. Hoje mesmo, o Marcos chegou aqui dizendo que estava 30 graus às 10 horas da noite, né? Aqui em Vinhedo, e ele que mora até mais tempo aqui do que eu, falou que nunca tinha visto um tempo tão quente, né? Como está fazendo hoje. Então a gente vê algumas coisas que acabam assustando em maior ou menor grau a gente, as pessoas, e de uma forma um pouco que compulsória, mas a gente também começa a se utilizar de tecnologia, se utilizar de algumas economias que nós possamos fazer para realmente trabalhar um pouco melhor essa questão da conservação. Então, a gente está vendo a indústria automobilística, por exemplo, acelerar um pouco o desenvolvimento de carros elétricos que vão, teoricamente, poluir menos. Nós mesmos estamos trabalhando um pouco mais com a questão do aquecimento solar ou da energia solar. Então, a gente vê o ser humano hoje um pouco mais consciente e preocupado com a questão, principalmente ambiental, para fazer realmente o mundo ser eterno, ele ser realmente duradouro, e não acabarmos com ele com uma incapacidade dele progredir por alguma questão que o ser humano possa ter causado. Se nenhum dos dois quiserem fazer nenhum comentário, vamos falar da lei número 6, que é a lei da destruição. Quem quer começar falando da destruição? Nós vemos que é uma sequência de leis que faz com que a gente vai aprendendo e vai raciocinando, né? A lei de destruição e transformação, né, ela é puramente material, porque também é uma lei da natureza.
o instinto de alimentação entre os animais, tem também a morte, tem os flagelos, tudo se modifica, tudo se transforma e tudo se renova. Então a lei de destruição é uma lei da natureza, já que é necessário que tudo seja aniquilado para que possa de novo renascer e se regenerar. O que chamamos de destruição, contudo, não passa de uma transformação que tem a finalidade de renovação e de melhoria dos seres vivos. O instinto de destruição foi atribuído a todos os seres por desígnios providenciais, já que as criaturas de Deus são os instrumentos de que eles se servem para chegar aos fins necessários. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem, principalmente os animais, eles se destroem entre si, e isso visa uma dupla finalidade, que é a de manter o equilíbrio da reprodução, já que a reprodução dos seres poderia tornar-se excessiva. Nessa lei de destruição, a gente encontra também a morte dos seres humanos, né? A morte, nós espíritas sabemos que a morte não existe. O que morre, o que deteriora é o corpo físico. E a gente aprende porque a gente morre o corpo, mas nós continuamos. E sempre nos conduz para uma vida sempre melhor, livrando-nos dos males dessa existência, sendo, pois, mais de desejá-la do que temê-la. Mas o homem tem pela morte do corpo físico um horror tão instintivo que é sempre motivo de muita apreensão. Mas é necessário que ocorra essa destruição, essa transformação. Quando a gente pensa assim em destruição, a gente fica meio apavorado, né? Mas a gente vê que quando tem que ter uma transformação de algo, ocorre uma sequência de fatos que faz com que depois venha uma renovação. É a mesma coisa daquele termo que se usa, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? E na verdade nós somos ainda. Nós, como espíritos, fomos criados para a eternidade, mas como corpo carnal, não. Então existe essa lei que vai chegar um momento que essa transformação nossa vai ocorrer. Nós vamos perder o corpo físico, que não vai ser mais necessário para nós, e nós vamos continuarmos mais vivos do que nunca. Mas as coisas materiais, elas se transformam realmente. Tem uma coisa que você falou importante, né, que é a questão do instinto da preservação, e é um instinto de conservação animal até. E tem duas coisas que eu acho interessante a gente falar, assim, o direito de destruição sobre os animais, bem como para com os vegetais, está regulado pela sua necessidade, pagando o homem alto preço por qualquer abuso que cometa, denotando apenas a predominância dos seus instintos bestiais destrutivos. E na ponta oposta disso, né, olha que interessante, quando a destruição dos animais é evitada por excesso de escrúpulos ou imposição religiosa, o fato em si louvável passa a ser apenas manifestação supersticiosa, pois o homem se excede de outra maneira. Só é válida quando aceita interiormente, sem riscos para seu bem-estar, sobrevivência e sem revolta. É interessante isso que você falou, porque a gente sempre viu em cultos religiosos ainda primitivos, que aproveitavam a destruição, né, de animais, de oferendas, não só de animais, até de seres humanos, e oferendas aos deuses, achando que apaziguava os deuses. E é realmente uma pura
falta de conhecimento e de ignorância, achando que Deus iria se comprazer com isso. É uma questão de raciocínio e de lógica, mas tudo a gente sabe que está no campo evolutivo do homem, tanto é que praticamente isso já está extinto na questão das religiões e de homens que praticavam esses atos por falta de conhecimento e de evolução. É uma má interpretação da lei da adoração, né? A má interpretação da lei de adoração a Deus. Porque também eles achavam, eles não conheciam a essência de Deus, que Deus é amor, né? E eles achavam que Deus não, que Deus abrandava a fúria de Deus, fazendo algum tipo de sacrifício de animais e até de seres humanos, uma coisa completamente desproporcional a qualquer raciocínio lógico, né? É importante mencionar também que essa lei da destruição ou da transformação, que talvez até fosse mais correto assim dizer, porque a própria ciência já determinou, né, que nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? Então é fundamental essa lei da transformação para a manutenção do equilíbrio ecológico no planeta e vamos dizer, no universo, né? Se você não tem essa transformação, simplesmente você tem uma situação insustentável. Vamos dar aqui 2 exemplos. Felizmente o Brasil não conhece assim de maneira forte a chamada praga do gafanhoto, né? Mas na África, mesmo nos Estados Unidos e outros países, hoje já está um pouco mais sob controle, mas o que acontece? Vem um enxame de gafanhotos sobre uma plantação de milho ou qualquer outro produto e eles destroem tudo. Está dando a lei de destruição? Indesejável, vamos dizer, essa destruição, porque é um descontrole. Mas, o que acontece? Quando eles estão numa plantação, eles destroem tudo aquilo e se multiplicam, né? Pela lei da reprodução animal. Então, eles se multiplicam. E aí o que acontece? Eles se tornam tão numerosos que eles causariam uma devastação enorme. No momento seguinte, eles se entredevoram. Ou seja, eles mesmos se extinguem, se destroem, para possibilitar o equilíbrio da natureza novamente. Então, essa é a sabedoria divina. A outra comentário, exemplo que eu ia dar é uma criança da família um dia comentando depois de um velório de um parente, né, um avô, uma avó que tinha falecido. Mas tio, por que é que eu gostava tanto? Por que é que tem que morrer? Por que é que as pessoas precisam morrer? Olha, primeiro, porque se elas não partissem desta vida, você não estaria aqui. Simplesmente não haveria condição de sustentar a vida se todas as pessoas que nasceram neste planeta continuassem vivas até hoje. Nós teríamos provavelmente uma população aí de centenas de bilhões de pessoas, ou seja, uns pendurado na cabeça do outro, seria como a praga do gafanhoto. Ou seja, aumentou tanto, não tem mais recurso para manter, e aí vem a lei de destruição. Aí os seres humanos teriam que sobreviver como? Devorando-se uns aos outros? Não tem a menor condição. Então, a pessoa, o ser, todo ser vivo, ele passa pelo processo de transformação para permitir que a vida continue, inclusive. Para permitir que a natureza se regenere. Muito bom. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui com a lei da destruição e as outras leis morais nós vamos falar então no próximo programa, que vai acontecer daqui a uma semana, no dia 14 de fevereiro. Lembrando que as leis que nós estamos deixando para o próximo programa são lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, do amor, caridade e a perfeição moral. Então, essas outras leis vão ficar para o programa seguinte, porque nós realmente achamos muito importante que nós abordemos com um pouco mais de profundidade cada uma delas, e ainda assim sobra bastante coisa para a gente estudar depois de estudar e refletir depois de escutar o programa mesmo. E
Para terminar, vamos ficar aqui com uma música chamada Aceita, de Elizabeth Lacerda. Tenham todos uma boa noite e um fim de semana de muita reflexão e muita prática de leis morais. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará